1. Uma missão. Souta franziu levemente as sobrancelhas quando uma tela semi-transparente apareceu na frente dele. Ele abriu os detalhes e verificou o conteúdo da missão. Discípulo, torne-se um discípulo de núcleo do Explica-Mãos em 1 mês. Recompensas: Manual de Circulação de Luz Divina, 10.000 pontos de experiência, 5 pontos de atributos livre e 3 pontos de habilidade. Dentro de 1 mês, isso não vai ser muito suspeito. Souta franziu as sobrancelhas com força. Ele só poderia completar esta missão para obter essa recompensa. A recompensa era o oposto de sua técnica atual, circulação de escuridão divina. Como a técnica era muito compatível com ele, a recompensa também deveria ajudá-lo a melhorar sua afinidade com a luz para alcançar o nível da integração. 1 mês. Deve ser bom completá-la no último dia enquanto completo a missão em cadeia. Quanto à missão 2 da missão em cadeia, Souta só sabe que a pessoa que usou o encanto na cidade Linha Branca era um membro de um grupo desconhecido. Eles estavam colaborando com o Corvo Sem Asas. Era terrível. Corvo Sem Asas e uma organização desconhecida. Felizmente, o quartel-general principal do Corvo Sem Asas não estava no Salão das Planícies. Eles estavam longe desta terra. Eles eram os mesmos que a Associação da Matéria Vermelha, que tinha vários ramos. E então? A Sociedade Assassina, uma das organizações mais fortes nesta terra. Souta matou seu povo antes, então ele tinha certeza de que a Sociedade Assassina investigaria a Aliança das 100 Faces. Se ele também estivesse na posição deles, enviaria mais pessoas para saber o que aconteceu com o esquadrão que atacou a Aliança. Isso era básico. Ele não tinha certeza sobre o poder deles, mas imaginou que a Associação Assassina tinha um bando de especialistas no Reino das Algemas. Souta balançou a cabeça enquanto caminhava para frente. O que ele precisava fazer agora era escolher entre 5 caminhos e um professor que o guiaria. Os 5 caminhos do Explica-Mãos. Lutador sombrio, mago negro, pocionista, clérigo das sombras e artesão. Souta só tinha 2 opções. O lutador sombrio e o mago negro. Após alguns minutos de ponderação, ele escolheu o lutador sombrio. Quanto a qualquer atributo, ele não encontrou nenhum deles nesta escola. Parece que o foco do Explica-Mãos estava no atributo escuridão. Lutador sombrio ou mago negro e escolher um professor. Souta os escolheu aleatoriamente. Ele tinha certeza de que era muito mais forte do que qualquer um dos professores neste lugar. A única coisa importante para ele era o 2º volume da Circulação de Escuridão Divina. Se Souta fosse perverso o suficiente, poderia simplesmente destruir esta escola e pegar as técnicas. A menos que todos ofendam, Souta não faria uma merda dessas. No mínimo, mesmo que ele fosse mais forte do que eles, a realização dos professores na circulação de escuridão divina era muito melhor do que a dele. Eles poderiam dar a ele algumas dicas que o ajudariam a avançar nessa técnica. Souta escolheu um professor e seguiu um guia. Eles passaram por vários corredores, um jardim e um enorme salão. Então, pararam em frente a uma área com uma pequena arena no centro. Havia quartos circulando em torno dele e em um quarto um número estava escrito nele. Classe de Lutador Sombrio 02. O guia olhou para Souta antes de se virar, deixando-o na frente da porta. Esse cara, Souta ficou sem palavras enquanto olhava para as costas do guia. Ele balançou a cabeça e levantou a mão. Ele bateu na porta e depois de esperar um segundo, uma voz ecoou lá dentro. Entre! Souta abriu a porta e entrou na sala. A sala era um pouco espaçosa e tinha dezenas de cadeiras para os alunos. Havia um homem na frente, observando, sou um novo discípulo. Souta passou um pedaço de papel para o homem de meia-idade. O homem de meia-idade olhou para o papel por um tempo antes de voltar sua atenção para Souta. Então você é um novo discípulo interno. Eu sou Vicky, de agora em diante, você é um dos meus alunos. Se você tiver alguma dúvida sobre seu treinamento, pode me perguntar. Obrigado, professor Vicky. Souta curvou-se ligeiramente. Ele já percebeu o nível de poder do professor Vicky. Um especialista no início do ranking. Tudo bem, já que você é meu novo aluno, mostre-me seu domínio da circulação de escuridão divina. Professor Vicky disse rapidamente.
Tudo bem. Souta assentiu e seguiu as instruções de seu professor. Ele mostrou a ele a circulação no segundo estágio da circulação de escuridão divina. Era impecável e perfeita, quase atingindo o terceiro estágio. O professor Vicky mostrou uma expressão espantada olhando para Souta. Ele não esperava que a técnica desse novo discípulo fosse muito profunda. Era perfeitamente construída sem erros. Sua conquista é maior do que eu imaginava. Ultrapassou até o segundo estágio de nós professores, professor Vicky murmurou. Souta também estava confuso. Ele apenas sabe que essa técnica era altamente compatível com ele. Era como se tivesse sido feita para ele. O professor Vicky olhou para Souta nos olhos. Você vai alcançar o terceiro estágio em menos de 2 semanas. Eu posso sentir isso em sua aura, então vou lhe passar o segundo volume da técnica ou talvez você queira outras técnicas. Só posso lhe dar uma de graça depois de se tornar um discípulo interno. Vou escolher o segundo volume da Circulação de Escuridão Divina, professor Vicky. Respondeu Souta. Sim, esse é o meu pensamento também. Com sua conquista nesta técnica, você não deve treinar outras técnicas até atingir o sexto estágio. O professor Vicky acenou com a cabeça em aprovação. Então, ele começou a explicar o básico do terceiro estágio, quarto estágio, quinto estágio e sexto estágio para Souta, para que ele tivesse uma ideia assim que iniciasse o treinamento. Souta ouviu atentamente e quanto mais ouvia, mais confuso ficava. Pelas palavras do professor Vicky, a circulação de escuridão divina não deveria ser tão eficaz quanto o que Souta ganhou. Isso o deixou sem palavras ao perceber que seu segundo estágio era comparável ao terceiro estágio de outros discípulos. Como? Estou ficando cada vez mais curioso sobre esta técnica e o histórico do Explica-Mãos. Souta disse interiormente. Depois que o professor Vicky explicou o sexto estágio, o estágio final do segundo volume, ele passou a ensinar os fundamentos de um discípulo interno. Nesta escola, para obter outras técnicas, habilidades ou feitiços, os discípulos tinham que completar uma tarefa de seus professores para ganhar pontos escolares. Esses pontos escolares eram usados para trocar por outras técnicas ou habilidades. Eles também podem usá-los para comprar poções ou itens. Eles poderiam até pegar emprestado um artefato de alto nível da escola por um período limitado de tempo se tivessem pontos escolares suficientes. Depois disso, Souta saiu da classe de lutador sombrio 02. É bom que eu já tenha pego o segundo volume. Eu posso usar esse tempo para aperfeiçoá-lo ao estágio mais alto antes de pensar em me tornar um discípulo de núcleo. Souta olhou para o livro em sua mão. Ele podia adivinhar pelas palavras do professor Vicky que havia outros volumes dessa técnica. Isso o estava deixando animado e ele não pôde deixar de sorrir enquanto pensava nos outros volumes. Irmão Júnior. Uma voz feminina soou ao lado dele. Souta se assustou. Ele percebeu que baixou a guarda enquanto pensava na técnica. Ele se empolgou e sua emoção foi nas alturas. Embora tenha sido despertado por sua percepção carmesim, ele subconscientemente a ignorou, pois a pessoa não tinha nenhuma intenção assassina e era muito fraca para se tornar uma ameaça. Ele virou a cabeça e viu que era sua bela veterana. Ele sorriu e disse, "Bom dia, irmã mais velha Eli. Vê, você está aqui. Isso significa que você já é." A irmã Eli olhou para ele em choque. "Sim, agora sou um discípulo interno." Souta não escondeu isso de seu superior. "Foi muito rápido. Eu pensei que você tinha alcançado o primeiro estágio alguns dias atrás." A irmã Eli disse. "Hehe, na verdade eu escondi de você. Eu queria te surpreender quando me tornasse um discípulo interno." Souta sorriu ironicamente enquanto rapidamente encontrava uma desculpa. "Você certamente me surpreendeu," Eli disse inexpressivamente. "Eu não esperava, eu ainda preciso contar com a irmã sênior. Eu não sei muitas coisas aqui, então talvez." Souta sorriu. "Ah, claro. Se você tiver algum problema, pode contar comigo." A irmã Eli disse. Souta trocou algumas palavras com ela antes de voltar para sua residência. Ele era um discípulo interno agora, então discípulos externos olhavam para ele com admiração quando voltou para sua residência.
Se ele fosse mais jovem, o Explica-Mãos por completo teria tratado como um gênio que poderia alcançar o reino das algemas. Infelizmente, a aparência de Souta veio de um bandido de 20 e poucos anos.